Glória a Deus, amados. Pessoal, para quem não conseguiu participar do culto, né? Nós temos o Santo Culto na parte da manhã, às 9h30 da manhã, segunda, quarta e sexta. E alguns irmãos não conseguiram, por algum motivo não conseguem participar. Então nós vamos estar trazendo uma palavra breve, sucinta, para que você possa meditar e colocar essa palavra no teu coração. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, Papai querido, sobre o nome de Jesus Cristo, aqui nós oramos, aqui nós pedimos, Pai, que haja o entendimento da palavra e a revelação. Papai querido, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus maravilhoso. Que o Senhor possa, Senhor, estar dirigindo aqui, Senhor, este momento de mensagem e comunhão com o Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa estar, Senhor, aqui trazendo a Tua santa, gloriosa e poderosa revelação da Sagrada Escritura. Amém. Vamos ler, como diz o pastor Éder, a sacrossanta palavra de Deus. Pessoal, Salmos 32 diz assim, ó, versículo 2, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Quando a Bíblia diz assim, ó, dichoso em espanhol, bem-aventurado, feliz. A palavra é essa. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. A iniquidade, ela passa longe de ser um pecado. A iniquidade é algo errado, que a Bíblia condena e que a Bíblia caracteriza como rebeldia, desobediência. Dentro da rebeldia, 99% de obediência ainda é rebeldia. Algo que Deus pediu para você fazer, você não fez. Algum voto que o Senhor pediu que você fizesse, você não fez. Algum jejum, consagração, campanha, oração, Deus pediu que você fosse ao monte, ou qualquer coisa que Deus pediu para você fazer, você não fez, tá? Isso caracteriza como pecado. Iniquidade é aquela coisa que você faz todo dia, aquela mentira, sabe? Aquele pecado da mentira, aquele pecado escondido, aquele pecado que tá oculto, que tá ali, ó, sabe? Uma coisa que já tá velha, já tá rança, o azeite já tá velho, tá vencido, tá cheirando mal, porque o pecado cheira mal. A gente sabe que o pecado, o salário do pecado é a morte, né? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o pecado ele vai gerar morte. E essa morte vai abrir portas para todo tipo de morte. Morte espiritual, física, por último a morte do corpo, né? Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. O que é o engano? Prega a palavra, mas não vive a mensagem. É um engano? É um engano. A Bíblia diz que não permanecerá na casa do Senhor aquele que usa de engano. O que seria um engano para Deus, biblicamente? Uma pessoa que vai trazer uma mensagem da palavra do Senhor, mas não vai viver essa mensagem. Prega sobre alegria e dentro da casa vive tristeza. Prega sobre saudação aos irmãos, mas na rua não dá paz do Senhor para ninguém. Não dá paz para ninguém. Então aqui vai caracterizar como engano. Pecado é muito vasto, né? A gente fala assim sobre pecado, principalmente a parte da iniquidade, que é aquele pecado escondido, né? Então ele é muito amplo, muito amplo. Acusação, ódio, ressentimento, mágoa, pecados ocultos, mentira, calúnia, fofoca e vai, né? Enquanto calei os meus pecados, o que é calar os pecados? Não falar nem para Deus. Por que a pessoa não fala nem para Deus? Porque ela não vê como pecado. Ela não vê aquilo como pecado. Para a pessoa, não é pecado. E uma coisa, irmãos. Se você peca e permanece em paz, tem alguma coisa errada. Porque a pessoa que peca, ela é ferida por Deus, ela geme. Tá? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Deus ele toca no profundo da pessoa. Enquanto a pessoa não confessa o pecado, pastora, me dá um exemplo de pecado esquecido aí, oculto, um voto que você fez e não cumpriu, um envelope que você pegou lá na igreja e atirou dentro da gaveta e esqueceu, tá lá até hoje, faz 10 anos. Você pegou aquele envelope, você votou ao Senhor e você não cumpriu. A Bíblia diz que nós devemos nos apressar para cumprir os nossos votos que nós fazemos ao Senhor, porque Deus não se agrada de voto de tolo. É um pecado. Confessa, pede perdão
e entrego o envelope na igreja. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Aqui a palavra ossos aqui fala sangue. Sangue. Os ossos significa toda a estrutura do corpo, tá? Dentro do osso tem sangue. Então toda a parte da estrutura do corpo a pessoa vai sentir dor até no couro cabeludo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ou seja, aquela pessoa que sente dores, aonde encosta dói. Mas, por exames laboratoriais e exames que a pessoa fez, não aponta nada. Por quê? É espiritual. Por quê? Porque ela está retendo os pecados sem confessar. E isso vai gerar envelhecimento dos ossos, ou seja, a pessoa perde completamente o vigor, o entusiasmo, a alegria, porque imagina uma pessoa ter dor todo dia. Se foi alegria. Pelos meus constantes gemidos todo dia, quem está pesando a mão? É o próprio Deus. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. É Deus que está pesando a mão. E o meu vigor secou, como no calor do verão. Vigor seco. Olha só, vigor seco e os ossos envelhecidos. Ou seja, fisicamente a pessoa não tem saúde e não tem força. Não tem força. Não tem força para se levantar, não tem força para faxinar uma casa, não tem força para lavar um banheiro, porque não tem força física. Ossos envelhecidos fala de doença, de enfermidade, de acometimento de todo tipo de parasita espiritual que vai sugar essa pessoa, que vai drenar ela e vai colocar ela no leito. Talvez não tá no leito, assim, de um modo de não poder andar, mas está no leito quando eu digo assim, tá sempre com dores. Ah, eu vou deitar um pouquinho porque tá doendo tudo, eu tô muito exausta, eu tô muito cansada, eu tô cansado. Não tem vigor. Acabou o vigor. Mão de Deus, tá, irmãos? Você que é batizado, que se encontra aí no pecado, tem algo aí que Deus não está se agradando, ou se você se encontra nessa condição, é porque existe algum pecado oculto. Lembrando que pecado não é só roubar, matar, prostituir, fumar, beber, não, tá? Tem uma série de outras coisas que são pecado. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. O que é ocultar? É esconder, né? Confessei-te o meu pecado. Como que você vai confessar algo que você nem sabe que você está pecando? Porque na tua cabeça não é pecado. Quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Se você se encontra num quadro de dores constantes, se você se encontra num quadro de gemido todo dia, se você se encontra num quadro de amargura de alma, aflição de espírito, dores no corpo, mal-estar contínuo, você precisa pedir que o Espírito Santo te revele o teu pecado, para que você possa confessar esse pecado e aí trazer essa iniquidade para Deus, não ocultar ela, confessar ela ao Senhor e abandonar. Pode ser falar mal de alguém? Pode ser? Pode. Pode ser o pecado da mentira? Pode. Pode ser o pecado do ódio no coração? Pode. Ressentimento. Pessoa que não perdoa ninguém. Pessoas irreconciliáveis. Pessoas ingratas. Ingratidão é um pecado? É um pecado. A ingratidão, ela endurece o coração e afasta a pessoa da presença de Deus, né? Porque a ingratidão é desonra. E a desonra, ela anda colada com a maldição. A honra atrai a bênção, a desonra atrai a maldição. E a ingratidão, o coração ingrato, não ser grato a Deus, não agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, inclusive por Ele dar o ar que a gente respira, a ingratidão afasta a gratidão de Deus e afasta a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Sendo assim, tudo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Sendo assim, todo homem que é piedoso. Como que é piedoso e vive em iniquidade? Aqui fala de alguém que estava vivendo iniquidade, pecado e confessou o pecado. E aí o texto ali seguinte, 6, diz, sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas. Não parece que uma pessoa que está vivendo iniquidade, que está vivendo no pecado, seja
uma pessoa piedosa, né? Não parece? Mas aqui diz, sendo assim, tudo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Por que o texto está dizendo isso? Que essa pessoa aí, que está vivendo esse quadro, é uma pessoa piedosa. Porque às vezes a pessoa não sabe que está no pecado. Mas ela tem esses sintomas, tá? Então, se eu tenho esses sintomas, existe algo. Quem sabe o pecado do orgulho, quem sabe o pecado, por exemplo, assim, ó, da descrença, não crê em Deus, incrédulo. A incredulidade fere a face de Deus, porque Deus é espírito e importa que nos aproximemos dele com fé. Nós temos que crer no Senhor. A incredulidade, ou seja, a falta de fé, é pecado, tá? Sendo assim, tudo que é piedoso te fará súplicas. Por que Deus chama de piedosa essa pessoa? Porque Deus entende que essa pessoa não está fazendo por mal. Ela não tem esse pecado, cometido esse pecado de uma forma assim, por querer. Quem sabe ela está num quadro de ignorância. Ela nem sabe que tem. Todos nós temos pecados que não sabemos que temos. Por isso que Davi, depois dele escrever esse Salmo 32, ele escreve o seguinte, ele diz o seguinte: Senhor, livra-me dos pecados ocultos. Ele ora assim, com sabedoria. Por que ele ora assim? Porque ele sabe que tem coisas ocultas que ele não sabe, mas que ele, através dos sintomas, consegue entender que existe alguma coisa. Que ele não está vendo o que é, mas existe porque ele sente que ele está enfermo, ele está ficando enfermo. Os ossos começam a enfermar, ou seja, a parte óssea é o quê? Toda a estrutura do corpo começa a sentir dor. Sente dor no couro da cabeça, sente dor na face, sente dor na pele, que é o maior órgão do corpo, sente dor aonde toca. Então, ou seja, existem sintomas de envelhecimento de ossos. Existem sintomas que a mão de Deus está pesando dia e noite sobre a vida daquela pessoa, mas a pessoa não sabe dizer por quê. Então, entende-se que existe um pecado oculto. E aí Davi ora, né? E ele vai dizer, Senhor, livra-me dos pecados ocultos. Porque tem coisas que nós não estamos vendo, mas está lá. Então, Deus precisa mostrar, o Espírito Santo precisa nos convencer. Sendo assim, tudo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Deus ele precisa realizar o livramento. E um dos livramentos que Deus precisa realizar muitas das vezes, é o livramento de você para com você mesmo. Isso mesmo, tá? Deus quer salvar, libertar, corrigir, exortar, sempre com o intuito de salvação. E muitas vezes, não poucas vezes, o Senhor precisa libertar e livrar o ser humano de si mesmo. Porque o próprio ser humano se fere, o próprio ser humano se machuca, colocando o pecado na sua vida e se afastando completamente de Deus. Aí nesse ponto o Senhor precisa exortá-lo, e nesse momento de exortação de Deus com Davi, que lemos ali o seguinte versículo, né? Do versículo 2 até o versículo 6, 7. Então, amados, às vezes, hoje, a melhor oração que você vai fazer vai ser que Deus livre você de você mesmo. Porque quem sabe não é outra pessoa que está colocando você no pecado ou te levando a pecar. Quem sabe é você mesmo. Então você precisa que Deus te livre de você próprio. Que Deus te dê livramento de você mesmo. Ou seja, que Deus venha a trabalhar na sua vida de uma forma que você consiga ter força para fazer o abandono completo de todo o pecado. De forma a que os teus ossos, a sua saúde física, mental, psicológica, psíquica, venha a ser restaurado. Esse texto que a gente leu não exclui doenças mentais, depressão, esquizofrenia, autismo, problemas sérios de psique, né? Não exclui, porque a enfermidade e a porta de abertura para o espírito da morte, quando é aberta, pode pegar qualquer ponto do teu corpo. Aqui, quando lemos ossos, fala sangue.
Aonde circular sangue pode pegar. No cérebro, nos olhos, nas mãos, nas pontas dos dedos, nas articulações, no pulmão, no rim, qualquer área. Porque o pecado gera morte. Então a morte pode vir por qualquer ponto aí no corpo, tá? Então assim, ó, envelheceram os meus ossos. É isso que o pecado vai fazer. Ou seja, aquela pessoa que vai sentir dor dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem diagnóstico. Às vezes até tem um diagnóstico lá de um problema crônico, mas aonde dói, por exemplo, se eu tenho um diagnóstico de um problema no ombro, não faz sentido eu ter dor no dedão do pé, porque não é coluna onde afetaria o membro inferior. Mas eu tenho dor lá no último dedinho do pé, eu tenho dor no couro aqui da cabeça, no couro cabeludo, eu tenho dor na pele, ou seja, não tem conexão. É um espírito de enfermidade que anda vasculhando o corpo todo e colocando os seus dardos aonde consegue colocar. Então hoje eu digo a você, eu peço a você humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa, com o coração aberto, dizer: Espírito Santo, me convença do pecado oculto e que eu possa confessá-lo, que eu possa me arrepender e abandoná-lo, para que seja restituída completamente a minha saúde, as minhas artérias, os meus rins, o meu fôlego, o ar que eu respiro, o meu pulmão funcione, meu cérebro funcione com agilidade e o vigor que ele precisa funcionar. Amém? E eu quero orar junto com você. Vamos orar juntos e vamos pedir isso ao Senhor? Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos, papai querido, que hoje, nesse dia, Senhor, o Senhor possa entrar, Senhor, nesta casa, neste lar, neste lugar, aonde chega a minha voz. E em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que haja mudança, que haja transformação na mente e que o Teu Espírito Santo possa convencer de todo o pecado. E através do convencimento do que é pecado e do que essa pessoa está fazendo errado, a partir deste momento, após confessar para Deus o seu pecado, diga: Senhor, eu errei, eu fiz tal coisa, eu cometi tal coisa e eu peço perdão. Diga, fale o seu nome para Deus, diga: Senhor, me perdoe. Jesus Cristo, me perdoe. Repita comigo: Senhor Jesus Cristo de Nazaré, me perdoe. Me perdoe pelos votos não cumpridos, me perdoe, Senhor, por momentos em que eu disse que colocaria a oferta na salva e não coloquei. Fui para o culto dizendo que daria uma oferta ao Senhor, mas chegando lá ouvi uma palavra que eu não gostei, e por não ter gostado da palavra que me confrontou, eu não entreguei a oferta na salva. Eu pequei. Senhor, perdoe este pecado, perdoe os votos não cumpridos, perdoe, Senhor, toda a espécie de pecados que veio por intermédio da vida dessa pessoa, e que haja hoje, Senhor, o arrependimento, seguido de salvação, libertação e cura. Que haja cura completa hoje, Senhor, nesse dia. Que haja cura completa hoje, nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz em Salmo 31, versículo 23, amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância os soberbos. Ame o Senhor de todo o teu coração, porque em tempo oportuno aprove o Senhor te libertar, te curar e te sarar. E esse dia foi hoje. Hoje receba a tua cura, vai em paz e que o Senhor Jesus Cristo te acompanhe. Amém? Eu sou a pastora Gesisbel. Mande esse vídeo para alguém. Tem mais alguém que está sofrendo e precisa ouvir essa palavra. Que você possa ser semeador de boas novas para o reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e até o próximo vídeo.